Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então, não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas, na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo, e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente, e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis. É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde nesse dia de sábados, às 15 horas. Hoje nós temos nosso convidado, o Matheus, né? Hoje nós estamos com a energia lá de Ratanabá, né? O Matheus tem o privilégio de morar quase na capital da Amazônia, né? Segundo ele, 40 quilômetros. Então está dentro da grande capital de Ratanabá. Beleza, pessoal? Muito bom fazer essa live com o Matheus, né? Eu acho que foi pela segunda ou terceira vez, né, Marcelo? O Matheus fez um grande treinamento antes, tem maravilha para passar para nós, né? É muito bom, né, pessoal? Ter um jovem, né? Desperta, né? E buscando conhecimento, né? Passando conhecimento para todos os dimensionais, né? Maravilha, vamos despertar dimensionais. Vamos buscar conhecimento, né, pessoal? Vamos despertar, é um momento muito importante, é o momento mais importante que o sistema Terra está passando, tá? É isso mesmo, pessoal. Então, pessoal, quem vai entrar no chat, ainda não tem ninguém no chat, ainda não cortou do almoço, né, pessoal? O Zé Celso está aí, né, pessoal? O chat ainda está vazio.
Beleza, pessoal? Então tá bom. Mesmo quem. Aí já. Aí, quem falou que não está? Já entrou a Gina, né? Ah, boa tarde. Obrigado, é a primeira. Isso. Muito bom, né, pessoal? A participação do chat nos ajuda, né? Fazer a live, como ajudou a gente chegar até aqui, né? Não é isso, pessoal? Beleza. Nós já estamos na frequência da energia crística, né, pessoal? Ontem o Matheus vai falar também sobre energia crística. Eu não sei se com ele foi só com a Kátia, né? A Kátia falou sobre a energia crística ontem, né? Ela passou um pouquinho, né, pessoal, do treinamento dela, né? Mas aí ela passou e fez o desmembramento, né, do particular dela, né? Beleza, cada um tem sua maneira de expressar, de passar informação, não é isso? Cada um é cada um, né, pessoal? Beleza, vamos iniciar a live. Vem para cá, Matheus. Ô, Matheus, tudo bem? Boa tarde, José. Boa tarde, pessoal. Isso, Matheus. E aí, Matheus? E hoje, né, a live é muito importante, como todas, né? É a terceira live que você faz no canal Tecnologia da Mente, sempre com as duas lives com o Robson, né? Essa é a minha terceira. O Robson está um pouco ocupado esses tempos. Ô, pessoal, o Matheus, fala que você tem um canal no WhatsApp, né? Você tem um grupo, quer dizer. Pois é. Digamos assim, o grupo ele só foi formado porque mais de uma pessoa quis, né? Para aproximar a gente que está se conhecendo, trocar as nossas experiências. É bem interessante isso. Isso, beleza. O canal Tecnologia da Mente tem um prazer de receber fisicamente o Matheus, que mora a 40 quilômetros, você falou, da capital de Manaus, né? Eu moro aqui no interior de Rio Preto. Rio Preto da Eva. Como é que é o nome da cidade? Rio Preto da Eva. Quantos habitantes? Eu não estou lembrado agora, mas parece que é uns quase 30 mil. Olha, uma boa cidade aí. Beleza, uma boa cidade aí. Né? Tem ligação pela terra para Manaus? Tem, né? Sim, tem. Bastante. Beleza. Então, quem você quiser ir lá na sua cidade, dá para ir por água, né? Dá para ir por água e dá para ir para o estado também, normal. Estrada também, né? Beleza. Um dia nós vamos ficar conhecendo a sua cidade, tá? Nós estamos prolongando na vida, né? Nós estamos com conhecimento, então vai ter tempo, né, Matheus? Com certeza. Beleza, né? E na sua convivência aí, você tem etnia também, né? Bem próximo de vocês aí, não tem? Eu já fui em uma aldeia indígena aqui, só não estou lembrado qual é o nome. Tem várias, né? Mas eu já visitei uma aqui. Dentro da cidade tem alguns também que moram na cidade, não tem? Índio? Tem alguns tem alguns na cidade e no Rio Amazonas tem algumas ilhas. E essas ilhas abrigam uma grande quantidade de indígenas. Beleza. Você gosta de pescar? Eu já pesquei um pouco já. É legal. Beleza. Eu nunca gostei, não. Tá? Não gosto de pescar, não. Beleza, Matheus. Bom, o assunto de hoje, o céu na Terra, Matheus, foi muito bom. Você colocou o céu, né, na Terra e ele colocou embaixo, né, a experiência em Ratanabá. O que você sente de estar aqui na Terra e estar conectado com Ratanabá, que lá é um portal, tudo ao vivo e a cores, né, Matheus? Sim. Eu coloquei esse título aí, eu pedi para a Raquel colocar, porque foi o que o líder lá falou, né, que ele queria fazer. Ele apareceu junto com os 12 apóstolos e ele foi lá se formando. Primeiro eu vi ele só uma luz, depois ele foi se materializando
e aí começou a vir um rosto, aquele rosto bem conhecido, né? A barba, o cabelo, assim, só que eu ainda vi ele branco. Aí, com o tempo, ele foi se formando normal. Foi bem Mas interessante. não é o lourão dos olhos verdes, não, né? Ah, não exatamente. Não. Não É é isso que porque a... ele pode aparecer de qualquer jeito, né? Ele pode aparecer Sim, com a pele negra, com a pele branca. Então, assim, não dá para saber exatamente qual é a verdadeira aparência dele. Nem o pessoal no passado sabia, né? Mas ele apareceu para mim dessa forma aí, branco, com os cabelos meio marrons, assim. Barba castanho, meio marrom também. É, castanho. certo. E a cor é a mesma, pele clara? Sim, é um castanho meio claro, assim. Ele apareceu. Beleza. E as coisas tem que fazer o ajuste, né, mano? Né, nós começamos, né, com a energia crítica, né, e as coisas, como foi para Ratanabá, tudo foi se abrindo, né, mas não foi imediato, as coisas foi acontecendo, né, tudo muito rápido, não é isso? É verdade. Eu te contei de alguns bloqueios que eu tinha do passado, né? De algumas coisas que aconteceram, que eu ainda não tinha Certo. superado, né? Aí tu imediatamente começou a fazer o treinamento e a tua energia é muito boa, parece que cura na hora, né? É incrível. A gente fez uma programação, né, Matheus? A gente fez uma programação para tirar esse bloqueio, né? Eu não sei, eu Sim, não lembro se você regrediu a memória na hora. Parece que não foi necessário, não, que é coisa da 3D, né? Dessa vida, não é isso? sim, sim. Beleza. Aí. E, e, Oi? e o incrível é que você fez tudo com os olhos abertos, pessoal. Você vê tudo com os olhos abertos, tá? Não É, fecha os por, olhos. por, por algum motivo eu só consigo ver com os olhos abertos mesmo. Não sei por Olha quê. bem, que beleza. Parabéns mesmo, tá? Pela sua habilidade até, né? Antes de você começar, fala para o pessoal como você despertou, tá? O despertar seu, como aconteceu? Ah, sim, sim. Eu costumava seguir o Rutan, o documentarista. Aí um belo dia ele começou a fazer uns vídeos com o Rafael e com o Urangi também. Aí ele estava querendo desmascarar, né, e tudo mais, começou a analisar o material que eles tinham mandado, né, os vídeos de quando era o antigo Projeto Portal. Aí o Rutan ele falou que ele encontrou muito mais motivos para questionar a grande mídia do que para questionar o Urangi e o Rafael e Dáquila, né? Então, eu comecei a dar credibilidade porque ele é um grande jornalista, né, independente, e eu valorizo bastante o trabalho dele, assim. Eu sigo ele há bastante tempo. Aí ele começou a fazer umas perguntas para o Rangi, depois fez vídeo com o Rafael, e aí eu fui começando a me questionar mais, sabe? Sobre aquelas filmagens, sobre a diferença do que acontecia com os arquivos lá das emissoras, né? E com os arquivos que o Rafael e o Urangi passaram. E tinha uma diferença, assim, de resolução, até assim, de filmagem mesmo absurda. É como se o pessoal lá da grande mídia tivesse forjado algumas cenas, e enquanto que o Rafael e o Urangi, eles simplesmente mostraram a realidade nua e crua gravada. Então eu fiquei assim, poxa, eu vou estudar mais sobre Dáquila, eu vou estudar mais o conteúdo do Rafael, do Urangi, e nisso eu acabei descobrindo Dáquila, e logo depois de eu descobrir Dáquila, eu comecei a ter as interações aqui na minha casa. Incrível isso, né? Primeira interação que eu tive foi com uma nave dourada, assim, parecia uma nave de gemos, assim, bem grande. Absurdo o negócio. Maravilha. Isso, Matheus. Pode falar os outros também, até chegar aqui. Nós estamos com tempo. Já vai fazer quer dizer, já vai fazer quase 2 anos que eu tô nessa, estudando e pesquisando sobre os acontecimentos, né? Eu tenho uma ligação muito forte com os acontecimentos no mundo, eu estou sempre prestando atenção no que acontece ao meu redor.
E esses tempos, as ativações elas não têm parado. Tem aparecido uma nave sem registro, que daquilo ainda não sabe o que é, né? Mas já me foi explicado o que é essa nave por parte de outra pessoa aí, que não foi bem aceita no canal, né? Então, assim, essa nave ela é justamente para ajudar no meu despertar de eu compreender quem eu sou. Aí quando ela aparece, ela mexe no meu coronário, mexe no meu cérebro, eu começo a sentir o meu corpo assim, meio diferente. Ela joga uns banhos de luz assim bem fortes também. E quanto mais ela tem aparecido, mais consciente, mais perceptivo, sensível, e a minha intuição tem aumentado cada vez mais também. Isso é muito bom. Parece que traz um estado de graça assim muito maior do que antes. E isso é maravilhoso. Maravilha mesmo. Agora, você tem um amigo mesmo, né? Ele despertou o Robson. O Robson. Você conheceu ele assim, foi na... lógico que foi na internet, né? A gente se conheceu no grupo do Rafael Hungria. Ele simplesmente mandou uma mensagem do nada para mim, perguntando, ele estava interessado sobre as coisas que aconteciam comigo, né, das minhas interações e tudo mais. Aí a gente começou a conversar, e a gente não parou mais. Simplesmente a gente começou a conversar e não parou mais. Parece até uma coincidência assim absurda, né? Mas com o tempo a gente foi percebendo que era porque a gente tinha uma ligação dimensional, espiritual muito forte. E isso já foi explicado também, que a gente é quase que irmão assim nas outras dimensões. Então, a nossa conexão assim, não só minha com o Robson, mas também com outras pessoas que eu conheci, que fazem parte do grupo também, é muito grande. E eu simplesmente comecei a conversar com eles e não parei mais. Isso nunca tinha acontecido, José, nunca. Parabéns, coisa linda, né? Uhum. É uma coisa para o nosso pesquisador prestar atenção, né, pessoal? Que muitas vezes aparecem as novidades e nós não levamos a sério, né? E você correu atrás, pesquisou, né? E o Roberto Naga passou boas informações para você, né? Também dos seus compromissos, né? Que é uma coisa particular seus aí, que você não deva falar, não sei se deve falar ou não, quem você é no universo, né? E se você quiser falar, você pode falar, é quem decide. Eu ainda não sei, ainda não chegou a hora de saber. Ah, é? Eu ainda não sei, não. Ele só falou uma encarnação minha no passado, que foi 7, né? Só isso. Você vai descobrir com o nosso treinamento, tá? Sim, você sim. Pode ficar tranquilo. Você mesmo vai descobrir, tá? Com seu eu, né? E você tá tendo a comunicação com o eu? A intuição, por si só, ela já é uma comunicação muito grande com o nosso eu superior, né? Com o nosso eu do futuro. E de intuição eu sou muito cheio. Maravilha. Quer dizer que sempre você estava prestando atenção o que estava acontecendo com o Matheus, né? Você sempre pesquisou a novidade que foi acontecendo nessa caminhada sua, né? É porque é impossível não prestar atenção à intuição, à percepção e sensibilidade na minha vida, é algo muito, muito forte, muito impossível de ignorar. Quando eu tenho alguma intuição assim, por exemplo, quando não é para mim fazer alguma coisa, a intuição diz, não faça isso, porque senão você vai sofrer consequências negativas. Eu simplesmente não consigo fazer. O meu corpo ele não se move, sabe? Olha bem. Então, assim, a intuição é tão forte ao ponto de me dizer assim, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. Sinta isso é uma coisa ruim. Sinta isso é uma coisa boa. É assim. Maravilha. E eu vejo que as pessoas que não estão com a percepção assim bem desenvolvida, com a sensibilidade, com a intuição que própria Dáquila já diz, né, que é uma conexão com o nosso eu das outras dimensões, essas pessoas estão mais perdidas que seguem o tiroteio, né, porque o racional ele bagunça muito, muitas vezes. O campo eletromagnético do cérebro é muito mais fraco do que o do coração. O cérebro e o intestino e o coração, eles geram campos eletromagnéticos, né? E já foi provado que o coração é o mais forte deles. Então, aquelas pessoas que sabem sentir de verdade,
elas são muito bem, como posso dizer assim, elas são muito bem capazes de discernir a realidade. Beleza. Ô Matheus, você fez 3, já é o terceiro treinamento que você faz comigo, né? Aí, sim, até o terceiro, diga para o pessoal como começou, se você teve na primeira, se a tela abriu, como é que foi, até chegar na terceira, que foi um sucesso. A primeira, ela abriu sim, só que só até um certo ponto. Você lembra que eu vi, inclusive, aquele nome lá, que não é bom ser dito agora aqui? Daquele outro mestre lá e tudo mais? Eu vi isso numa placa branca. E depois o Robson falou que eu tinha que conversar com ele, mas isso ainda não aconteceu, né? Pelo menos eu acho. Então, assim... Então... a Raquel tá falando aqui. Pois é. Então, o primeiro treinamento foi assim, eu vi esse nome, eu fui lá na caverna, eu vi a minha bolha, eu vi aquela pirâmide lá escalonada, só que foi só isso mesmo. Aí o segundo treinamento, eu fui até uma caverna, né? Entrei e vi a minha bolha lá estacionada e um ser lá me guiando, né? Dizendo que em certo momento eu poderia entrar na bolha, só que eu ainda não estava preparado para isso. Depois disso que eu vi, eu saí dessa instalação, né? E fui para a pirâmide, e na pirâmide eu fui lá para a Medbed, lembra? Aquela, tipo uma câmara que tem Nós preferimos falar só o primeiro nome, tá? Para lá não cair. Med. Ah, não tá, fala o segundo, tá? Med, tá bom. Aí eu fiquei lá por um tempo, vi aquela energia verde lá, eu sentia que eu estava sendo curado mesmo de alguma coisa, só que eu ainda não sabia do que exatamente, né, por causa dos bloqueios e tudo mais. Aí a gente ficou um bom tempo nessa média aí. Depois eu saí, foi dito que eu deveria voltar em algum momento, né? Aí, esses dias atrás, foi o momento, eu falei os bloqueios lá que eu tinha, assim, que ainda me incomodavam e tudo mais. E depois de eu falar isso, tu disse para aparecer aqueles sóis lá, né? Aí também utilizar aquela chama vermelha para queimar as mazelas, né? E depois disso, eu comecei a ter interações de pouco em pouco. Eles foram aparecendo primeiro de costas e não se revelavam. Aí depois eles se viraram, eu não conseguia ver bem claramente os apóstolos, mas eu consegui ver claramente Jesus, né? Pode chamar Emanuel, ou JC? Nosso líder, tá? Você nosso líder. Nosso líder, tá? Beleza. Nosso líder. Aí ele ficou conversando comigo, eu via que ele falava, mas só que parece que o processo ocorre diferente comigo, eles interagem a energia deles comigo, e eu ouço tipo como se fosse o meu coração falando, mas eu tô vendo eles. É meio diferente isso. Aí tá, eles foram falando assim, Jesus, ele emite uma aura assim, de uma pessoa muito amorosa, assim, muito acolhedora, né? Muito maravilhoso. O nosso líder, né? O nosso líder, né? Isso. Sim, nosso líder. Então, ele, muito acolhedor, muito amoroso e tudo mais, ele começou a me mostrar umas coisas assim, eu fui para a bolha, né? Fui para as nuvens, e ele começou a mostrar tipo uma paisagem assim, bonita, né? Tinha vários seres andando lá embaixo, e parecia o céu mesmo, parecia uma coisa assim, bem angelical. E ele disse para mim, eu quero fazer da terra o próprio céu, eu quero trazer o céu para a terra. E por isso que o nome da live é esse daí, o céu na terra, porque foi isso que ele me disse. Ele disse que queria trazer todas essas boas coisas que tem lá nas dimensões superiores para cá.
E também depois falou que a Terra ainda ia passar por algumas dificuldades, que ia inclusive vir seres para cá, mas também que ia demorar cerca de 40 anos para todas as pessoas se ajustarem, né? Cada um tem o seu processo, ainda que a Terra esteja passando por uma transformação, por um ciclo, né? Cada um tem o seu tempo. E apareceu, né? O tempo ele é uma coisa que se altera, né? Pode demorar menos que isso? Pode. Mas ele disse cerca de 40 anos para as pessoas se acostumarem bem com a densidade da terceira dimensão e tudo mais, com as dificuldades que podem ocorrer aqui, né? E aí ele foi falando outras coisas aí, se tu quiser me ajudar a lembrar também, tudo. Foi fazendo umas perguntas também, né? Matheus, me confundi, porque depois de você, eu fiz treinamento com a Kátia, né? Então, minha cabeça está meio bagunçando aqui, tá? Se foi com você, foi com a Kátia. Eu não sei se eu fiz pergunta para você sobre... Não lembro qual pergunta que eu fiz para você. Me ajuda que me cobre. Não sei qual pergunta que eu fiz para você, não. Eu estou enganado aqui com a Kátia, tá? A Kátia foi depois de você. Tá, deixa eu lembrar aqui, então. O eu vai passar para você, ok? O eu vai passar para você a informação, como aconteceu esse treinamento, ok? Tá bom. Tu perguntou sobre o Roberto, né? Quando é que o Urangi iria confirmar, que o Belu iria dizer, né? Pro Urangi. Aí o próprio líder falou assim, é só o Urangi que pode falar isso. Entendeu? Só o Urangi que pode mencionar isso daí, confirmar isso daí. Aí teve outras perguntas também. Deixa eu ver se eu lembro. O nosso eu está nos ajudando. Pois é, tu fez essa pergunta de 40 anos aí, tu perguntou também sobre uma pessoa aqui que costuma visitar o chat, né, o JF. Aí ele falou que era eu achei até engraçado, um curioso buscando conhecimento, ele falou. E que também ele tem ligação com vidas passadas contigo, e não falou mais que isso. Então, assim, deixa eu ver o que mais. Tu perguntou sobre também os próximos tempos, né? Os próximos tempos, e ele falou assim, que as pessoas elas vão desenvolver habilidades nesses próximos tempos. E realmente isso vai ser uma coisa que vai ser impossível de ignorar. Porque já que a gente entrou nesse novo ciclo, então a mudança ela vai acontecer cada vez mais rápido. E as pessoas elas vão começar cada vez mais a descobrir quem elas são, manifestar suas habilidades, cada uma na sua frequência específica, né? De acordo com o seu compromisso também, ou de acordo com o seu nível de evolução. Também apareceu em certo momento o nome do Thiago, assim, eu não sei por que apareceu nessa hora, eu não sei. Fez alguma pergunta lá e apareceu esse nome, Thiago. Aí um fundo preto também, eu imaginei que fosse uma pessoa passando dificuldade. O Thiago é o meu... O Thiago é o meu enteado aqui? Eu não sei, só apareceu o nome mesmo. Aí um fundo preto, assim. Aí, falando nisso, com a avançada conversa, ele depois aí mostrou um cenário assim, pegando fogo, como se fosse uma cidade inteira pegando fogo. Aí logo que ele mostrou isso, ele me explicou que muitas pessoas estão passando por sofrimento hoje em dia, justamente porque elas causaram o sofrimento no passado. Que todo esse cenário de fogo e tudo mais, isso advém de conflitos, de guerras e outras coisas mais que os próprios dimensionais causaram no passado. E que muitos ainda continuam causando, né? E que Sim. Por isso as pessoas elas iriam experienciar cada uma
todo o sofrimento que elas causaram no passado, não para, assim, uma forma de vingança e tudo mais, mas simplesmente para elas entenderem a dor que elas causaram nas pessoas e para que elas saibam que essa dor não é algo bom e não é algo que deve ser propagado, né? Que quanto mais dor, quanto mais ódio, quanto mais negatividade, mais esse ciclo vai ficando pior. E isso tem que ser quebrado, né? A consciência das pessoas tem que aumentar ao ponto de cada uma conseguir transmitir a sua boa ação para o próximo, compreender o próximo, compreender a si mesmo. E foram essas coisas que ele falou. Aí no final ele até me deu um artefato assim que parecia com um obelisco em miniatura. Ele era branco com símbolos egípcios na cor dourada. E eu recebi uma explicação muito interessante do Roberto. Foi uma leitura, tá? Ele não fez nenhum contato nem nada. Foi a leitura dele mesmo, que ele também faz isso. Ele me explicou assim que possivelmente o obelisco represente a minha pessoa. O obelisco ele é um artefato que ele recebe energia, né? E ele propaga energia. Aí, dependendo do fim que o obelisco ele foi feito, né? Ele propaga energia ou positiva ou negativa. Ou energia que ajuda na clareza mental, ou energia que ajuda no aprisionamento mental. Então, no meu caso, seria para clarear a mente. Propagar uma energia que gere mais consciência nas pessoas e em mim mesmo, né? E os símbolos egípcios, com certeza, têm ligação com o próprio Egito mesmo, que lá tem coisas para mim aprender, lá tem coisas para mim absorver e, consequentemente, ensinar para as outras pessoas e propagar para os outros, né? E eu acho que isso faz bastante sentido, porque o Bilu, ele já apareceu lá. Pode falar aqui, né, o Bilu? Sim, à vontade. Ele já apareceu lá e ele apareceu com o mesmo rosto que eu encontrei ele lá no cinema alguns anos atrás. E eu reconheci ele na hora. Poxa, mostraram a foto dele lá no Egito, o mesmo rosto, a mesma forma, assim, da pessoa que eu encontrei lá no passado, lá no cinema. Ele viu um filme junto comigo e eu soube na hora que ele não era um humano. Eu confundi até ele com o anjo da guarda daquele tempo lá atrás, que eu ainda era muito cristão, quando eu era adolescente. Pois é, parece que mais informação é no próximo treinamento, dentro de 30 dias, não foi isso? Foi com você que ele falou isso? Ah, sim, ele falou. Assim, de 30 dias para próximos treinamentos. Aí você vai pegar mais informação, né, sobre esse artefato, né? A gente vai descobrindo cada uma coisa na sua hora, né? Porque cada coisa tem o seu tempo, né? A gente veio com uma programação e não adianta a gente querer apressar as coisas, né? Quanto mais se apressa, mais se atrapalha o processo. Então, talvez seja, talvez não, o tempo não é linear, né? Está sempre em mudança, de acordo com a nossa atitude, vontade, desejo. Tem alguma dúvida aí, ou quer ler o chat aí do pessoal? Você tem mais alguma informação assim, antes de começar o chat? Você quer detalhar mais sobre o nosso líder? Pode, o que mais você tem que passar sobre o líder? Essa importância que, como eu disse aqui, que você é o bonito, né? Essa habilidade sobre ver tudo com os olhos abertos, gente. É ao vivo, você está aqui na 3D, eu lembro que alguém te chamou você nesse meio tempo, aí você pode acordar uma pessoa, aí você disse que já tinha acordado a pessoa, você respondeu e você não saiu da frequência, você estava lá e estava na 3D no mesmo tempo, não é isso? Pois é, eu estava tão concentrado na hora que o parente aqui me chamou e eu simplesmente não saí da tela. Eu respondi, e fechei a porta e continuei no processo lá. Foi bem interessante isso. É muito interessante, pessoal. Essa tecnologia mental que a pessoa vê, até com medo, né, Matheus? O que você fala para as pessoas que já começou a fazer treinamento comigo e não deram continuidade?
para eles continuar treinando, né? Que eles vão pegar novas informações e nós, aqui no Sistema Terra, nós precisamos muito ativar essas tecnologias mental na prática, é o que nós estamos fazendo, né, Matheus? O que você passa para essas pessoas que ainda que conhecem o nosso trabalho, não quiseram dar continuidade, alguns que não estão acreditando no que eles estão vendo, tá? O que você pode passar para essas pessoas, para eles despertar e acreditar que os Excelsos estão disponíveis aqui para treinar as pessoas, né? Eu tenho tempo só para no canal e treinar quem quiser ser treinado com os Excelsos. Então, como já te falei, é um processo. A gente tem que se manter sempre na neutralidade e buscar sempre o equilíbrio. Eu estava com receio de fazer treinamento contigo também, eu confesso. Mas isso era mais por causa da minha insegurança e da minha racionalidade que estava atrapalhando. Então, quando eu passei a dar mais atenção, mais uma vez, para o que eu estava sentindo, para a minha intuição, que eu tinha coisa a aprender contigo e eu já estava vendo isso na prática, aí mais eu fui criando coragem para fazer outro treinamento, e aí, quando foi para fazer, eu fiquei meio perdido ainda. Mas eu compreendi, naquela hora, o processo, como é que ele funcionava para mim. Ou seja, não é igual para as outras pessoas. Cada um vai ter a sua maneira de manifestar a sua experiência. Nenhuma pessoa é igual, né? Cada uma pessoa é um universo em potencial. Então, nunca você vai ser igual ou totalmente semelhante a outra pessoa. Sempre vai ter algum fator que vai diferenciar a sua experiência da experiência da outra pessoa. Então, no meu caso, eu tive que equilibrar mais aqui os meus hemisférios, e quando eu consegui equilibrar, quando eu consegui limpar a minha energia lá dos traumas que eu tinha, que eu te falei, aí cada vez mais eles foram se manifestando, cada vez mais eu fui sentindo a energia. E o bloqueio que eu tinha saiu fora. Deixou de existir naquele momento. E é isso, eu peço somente para que as pessoas elas não desistam assim tão fácil, que elas continuem perseverando no seu desenvolvimento, porque isso diz muito mais ao nosso desenvolvimento pessoal do que a alguma coisa tua, né? Está aqui para ajudar a gente. Já foi confirmado para ti que esse é o teu compromisso, né? Tu recebeu isso em Dáquilo, inclusive. Então, as pessoas questionarem isso já é mais um indício de uma certa limitação, de uma certa fraqueza, de uma certa incapacidade de lidar com esse fato. Então, eu só peço que as pessoas elas não desistam, porque isso é uma coisa que vai beneficiar elas ainda, se elas persistirem, né? Se elas buscarem esse desenvolvimento. Maravilha, né? É isso aí mesmo, tá? Porque eu sempre falo, tá? Nós estamos presos ainda nas linhas de pensamento das matrizes ainda. Porque o que passaram? Tudo que passaram para nós nas matrizes é para nós não buscar conhecimento, não é isso? Que tudo que aparecesse diferente é coisa do diabo que não existe, né? Nós colocou o diabo, né, o capeta que não existe, não é isso? Então, nós estamos ainda limitados ainda a pesquisar novos conhecimentos por causa da limitação que as matrizes colocaram dentro de nós, não é isso? Então, nós estamos na mesma... Me desculpe, pessoal, eu acho que nós estamos caindo na mesma armadilha de sempre, tá? Nós estamos tendo essa oportunidade agora de ativar a tela mental ao vivo, pessoal. Não é projeção, não é nada, não, ao vivo, né? E nós não estamos acreditando em nós, tá? E o GO não quer que nós acreditamos em nós, eles fizeram isso a vida toda, né? Pela alimentação, pelo ar que nós respiramos, eles bloquearam nós, o possível, que ele fez, da capacidade dele, da ciência que ele domina, a ciência aqui da Terra, ele fez isso o tempo todo, que eles estão aqui há 450 mil anos, então eles fazem um planejamento, né, para o futuro, né, eles têm essa capacidade, eles dominam, né, e nós estamos ainda presos na armadilha do GO. Então, o que nós temos é que lutar para sair dessa armadilha, para nós mudar o que está aqui na Terra, né? Você vê que nós estamos pagando, o que você falou, né? Esse fogo que a Terra está queimando aí,
É erro nosso lá atrás. E quem provocou esses erros todinho? Nós aceitamos o Deus que não é Deus, que é os Anunnakis, né? Que até hoje nós conhecemos Deus, que são os Anunnakis. E a nossa parte, né, eu acho que o 99% não quer saber. Se você falar que esse Deus que nós conhecemos, para as pessoas que estão presas na matriz, que não estão buscando conhecimento, eles não acreditam na gente. Que esse Deus que eles conhecem, que a religião passa aí, são os Anunnakis, né? Então, o que o Bilu diz? Busca conhecimento, pesquise, questione. Você viu na live que nós estamos entrevistando, né, o Bilu, o que ele falou? Questione, pessoal. E eu lá em Tacra, uns dois chegou perto de mim e questionou. Eu falei, continua questionando. É isso mesmo. Mas vai atrás, com pesquisa, pesquisando os conhecimentos, analisando como é que é, se esse Deus é verdadeiro ou não. Pesquisa lá no Vaticano, lá, né? As imagens que estão lá, né? As pinturas, né, Matheus? Sim, verdade. Inclusive, a gente já viu o áudio do Urandir, né, dizendo que os seres, eles buscavam, sim, algumas pessoas para fazer esses contatos, né, de telepatia, de psicografia e tudo mais, que é uma forma de canalização, e que estava cada vez mais difícil encontrar pessoas assim. Então, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua maneira de manifestar a experiência aqui nessa dimensão. Então, você, assim, reprimir, discriminar ou só estranhar, pode até acontecer, mas, assim, será mesmo que é só desse jeito? Será que não tem outras maneiras? É só um questionamento. E as pessoas são livres para questionar. Agora, que continuem, né? Que continuem buscando conhecimento e fortalecendo os dois lados, né? O lado que não é tão racional, mas que vai direto na fonte, direto na verdade, que é o coração, né? Porque a racionalidade aqui, muitas vezes, ela gera completo oposto. Tem muito cientista por aí que ainda defende aqueles formatos, né, da Terra, muitas outras coisas que não tem nada a ver, ciência cheia de furos. Então, essas pessoas que se dizem ser agentes da ciência, muitas vezes são piores do que os religiosos, porque eles deveriam estar concentrados no experimento, na prática, na realidade, quando eles estão só se apresentando a dogmas, né, científicos, enquanto que o pessoal da religião, eles se focam só na crença. E a crença é uma coisa abstrata. A gente pode acreditar que uma cadeira é um ser divino, sem nenhum motivo. Eu não duvido que tenha gente que acredite nisso. Que absurdo, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante discernimento nesses tempos. A gente está sendo bombardeado todo dia, né, por uma guerra silenciosa de informações, de narrativas. E as pessoas mais leigas e as pessoas que não são tão conscientes assim são as que sofrem mais. São mais manipuladas, são mais influenciadas. São feitas de pessoas como se fosse gado mesmo. Isso é muito triste. E eu vejo que, assim, é mais triste ainda porque muitas pessoas elas só estão concentradas na sobrevivência. E isso não é uma coisa errada, né? Porque a gente precisa pagar as contas ainda, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de uma casa decente, de comida na mesa. E essas pessoas, muitas vezes, elas não ligam muito, porque elas não têm outras opções assim, né, eu vou ganhar bastante dinheiro com aquilo, aí caem em golpes, aí caem em narrativas, são assim, enganadas. Então as pessoas, elas ficam desiludidas e fazendo de tudo para sobreviver. Enquanto isso continuar, vai ser difícil para as pessoas, digamos assim, despertarem, porque elas não têm tempo para pensar, elas não têm tempo para evoluir a consciência delas e prestar atenção em algumas coisas que são muito importantes. Então, é justamente isso que Jesus queria dizer também, de trazer o céu para a terra, porque o céu, ele não tem escassez. As pessoas lá, os seres lá, eles são totalmente conscientes, eles vivem na abundância, eles vivem na alegria, eles vivem na felicidade mesmo, absoluta.
E eles não têm com o que se preocupar. Inclusive, o compromisso deles acaba sendo ajudar as pessoas daqui de baixo. Então, assim, trazer o céu para a terra também tem a ver com melhorar a dignidade das pessoas e trazer mais condição para as pessoas também. E isso ele quis enfatizar, que trazer o céu para a terra significa isso também. Trazer a condição para as pessoas e dar a oportunidade para elas evoluírem nesse sentido. Maravilha, essa do céu, trazer o céu para a terra, que o Emanuel, o nosso líder falou, essa foi impressionante, viu? Aí, você falou sobre o áudio, né? E eu tive agora, e eu conversei com o Sandro Rocha, né? Que ele estava nessa cena, né? Eu conversei com ele, com o Mingão, né? Um abraço, né? Folagem, né? E eu perguntei ele, Sandro, tem um áudio seu aí que você falou, você entrevistou o Urandi, perguntou no Urandi se o Bilu, acho que é o Bilu, os parceiros, alguma coisa assim, não é isso? Se o Rankstar ou a Sasha Ranks são os mesmos, conversa com algumas pessoas pela canalização. Aí o Urandi respondeu, eles conversam com algumas pessoas por canalização. Certo? Aí eu perguntei se isso é verdade, o áudio que foi colocado, que são esses que você está falando, que eu mandei para você, alguém colocou no grupo e eu mandei para alguns colegas mais próximos, tá? Porque foi aquele momento difícil para a gente, né? Que a gente é muito ligado à DACA, né? Entendeu? Aí algumas pessoas de DACA questionou, né? Bem forte, né? Foi muito pesado para mim, entendeu? E para nós, está sendo um grande aprendizado, um grande teste para nós, né? Dos dois lados, né? Como pesquisador, nós todos aprendemos com isso que aconteceu, né, Matheus? Sim, com certeza. Beleza. Agora nós já pode ir para o chat ou você tem alguma coisa mais antes do chat? Não, pode ir para o chat, tranquilo. Né? Aí você que vai ler, tá? Você sabe que eu fugi da escola. Gina Dalacqua. Boa tarde. Boa tarde. Aí. Edila Duarte. Boa tarde, senhor José. Boa tarde. Gina Dalacqua. Gosto muito das suas lives. Aí. Obrigado. Clodoaldo José Bento. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Clodoaldo. Raquel Monteiro, 999. Boa tarde, José, Celso e Matheus. Estou aqui nos bastidores. Beleza. Pode mudar já. Isabel Moraes. Boa tarde. Boa tarde. Edila Duarte. Que lindo, parabéns. Obrigado. Tá já. Raquel Monteiro, 999. É a outra, Raquel. É sobre a intuição. Posso ler aqui? Não tá. Ah, beleza. A intuição é algo que nos dirige a fazer somente aquilo que nos faz bem. Se não vermos sempre, as coisas não dão certo. Exatamente. E quando eu tentei desafiar a minha intuição, as coisas deram errado para mim, não tinha jeito. Orlando Giotto Júnior. Boa tarde, dimensionais. Boa tarde. Boa tarde, Orlando. Já nós estamos conversando, Orlando. Robson Santos. E aí, Robson? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Orlando Giotto Júnior. Boa tarde, José Celso e Matheus. Boa tarde. Juraci Consolação. Boa tarde.
Boa tarde. Genonádio. Boa tarde, José Celso, Matheus e a todos presentes. Já deu tudo certo. Com certeza. Esse está falando de longe. Esse está muito longe. Parece que é lá do Japão, parece. É? Legal. É. Genonádio. Boa tarde, José Celso, Matheus e a todos presentes. Olha, ele comentou bastante aqui. Águas passadas. Tudo são aprendizados e é para a nossa evolução, José Celso. Isso. Você não mora no Brasil. Fala de onde? Eu gosto que o pessoal fala onde está falando, a cidade. Aí, pessoal, pode colocar qual cidade vocês falam, do estado, tá? É bacana, do país. Nosso bate-papo toda terça, 20 horas, plataforma Google Meet. Ele está fazendo um anúncio aqui, parece. Isso. A Beta aqui agora. Matheus, finalmente, não sei explicar o porquê, mas sinto uma alegria imensa ao ver e ouvir você. Ah, obrigado. Talvez seja a conexão dimensional. Genonádio. Como fazemos para atrair ou aumentar essa intuição? Posso responder aqui, José? Sim, à vontade. A intuição ela é como se fosse uma voz interior. Então, assim, quando você escuta alguma coisa bem forte, que parece que vem do seu coração, é a sua intuição, é uma interação direta do seu eu das outras dimensões com você para você fazer alguma coisa. É um direcionamento. Então, quanto mais você ouve a sua intuição, quanto mais sensível você está a ela, mais você desenvolve a intuição. Quanto mais você dá ouvidos a ela. Pelo menos é assim comigo. A Beta agora. Quero ouvir todas as experiências possíveis que você tem para nós. Passa? Tá bom, então. Posso fazer isso agora ou em outro momento, não sei. Faça, aproveita. Tem mais uma aqui dela. Sou do Pará, Beta. Sou do Pará, mas estou atualmente em Rio Verde, Goiás. Oh, legal. Genonádio. O que pode bloquear a intuição? Olha, geralmente é algumas coisas, tipo racionalidade exagerada, quando você está querendo ser muito cético, quando você não acredita naquilo que você está ouvindo sobre a sua intuição, então você acaba gerando um bloqueio, e esse bloqueio ele te prejudica. Então, o que você pode fazer? Você tem que fazer um trabalho de equalização da sua razão com a sua intuição. Isso nada mais é do que equilibrar os hemisférios, né? Você está atento ao que acontece na sua mente, nas suas emoções, e ficar vigilante, né? Porque tem muitos gatilhos por aí que podem nos influenciar. Então, quanto mais atento a gente tiver ao nosso interior, cuidando cada vez mais do nosso interior, processando as informações, sejam elas racionais ou intuitivas, mais a gente evita desses bloqueios aí. Experiência aqui, né? Claro. Aí, genonádio ainda. Mais uma do genonádio, Raquel. Por enquanto, estou em Papenmüller, Berna, na Suíça. Olha, Suíça, José. Suíça. Muito frio. Intuição é uma voz que fala em nossa mente. Acredito que quanto mais ouvirmos ela, mais ela pode falar conosco. Sim, exatamente.
Ou seja, devemos nos livrar de tudo de negativo, isso mesmo, Genonádio. Bem, o positivo e o negativo é uma coisa recorrente na nossa vida. Então, assim, se livrar totalmente do negativo é muito difícil, eu diria quase impossível. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode se manter no equilíbrio e na neutralidade. E quando você passa a exercitar a neutralidade e o equilíbrio, eu vejo que fica mais fácil da gente não só manifestar nossa intuição, mas qualquer habilidade nossa, porque a neutralidade, ela proporciona para a gente uma visão do todo. A gente simplesmente observa o todo e a gente pode filtrar melhores informações. Ou seja, a gente pode tomar decisões melhores em relação a nós ou a outras pessoas. Então, quando você está na neutralidade, o negativo ele não te atinge tanto. Você pode, inclusive, transformar o negativo em positivo. Transmutar a energia negativa em positiva. Helena Silva. Boa tarde a todos os presentes nessa live. Boa tarde. Agora, Beta. Isso é muito interessante. Já passei por lugares e com pessoas que eu senti que já havia vivido aquele cenário em outra vida. Por não seguir a intuição, deu tudo errado. Pois é, né? Isso aconteceu várias vezes comigo também. Eu tive a impressão de já ter encontrado várias pessoas. Porque algumas elas estavam assim nitidamente muito bloqueadas e eu senti assim que não ia conseguir gerar um vínculo com essas pessoas. Então, realmente isso atrapalha muito. Genonário. Ok, muito obrigado. Hã? De boa? Aí sobre aquilo que a Genonádio. Satisfeito com as respostas, parabéns. Valeu? Agora, sobre aquilo que a Beta falou, eu tenho, assim, tantas experiências com seres que fica até difícil para mim lembrar sobre as experiências, sabe? É que muitas aconteceram e eu não tive a oportunidade de filmar, até porque quando eu tentava filmar, eles não apareciam, ou seja, as experiências eram só para mim naqueles tempos. De alguns tempos para cá, eu já consegui filmar algumas coisas, inclusive está lá no meu canal. Eu filmei umas interações com os ultras e com o energético, outras com uma nave, outras com uma sonoplastia. Se vocês quiserem ver, está lá no meu canal. Mas foi poucas experiências em comparação ao que eu tive, de verdade. Eu só consegui filmar essas 3 aí. Beta. Hoje, quando sinto que já passei por aquele momento, imediatamente tento mudar e não repetir novamente. Não cometer o mesmo erro, né? Verdade. É tudo um aprendizado, Beto. Tudo um aprendizado. O importante é a gente seguir em frente. Genonádio, divulga o seu canal. Olha, o meu canal ele tem esse nome mesmo, Matheus Guimarães. E a minha foto. Depois dá para colocar aí, né? Ó, descrição aí. É, José? Helena Silva, que figura. Obrigado por estar conosco. Tá? Eu que agradeço. Eu me sinto muito feliz interagindo com vocês, sabia? Como se a energia de vocês correspondesse com a minha. É muito bom. Muito bom mesmo. Todos vocês aqui. Então, por enquanto é só. Obrigado aí pelo comentário. O pessoal fala muito sobre intuição. O pessoal, vou falar para os jovens como o Matheus. Tá? Vocês prestem atenção em vocês, para vocês desenvolver essa habilidade.
vocês precisam muito quando vocês estão fazendo uma prova, um vestibular, tá? Às vezes tem uma matéria lá que você e você tem dúvida. O que você tem que fazer? O que vir primeiro, você marca, tá? Não deixa sua mente trair, não. Tá? Você não tem certeza. Vem uma informação do primeiro, é essa. Se você ir passar para a outra, quando você não sabe, né? Você vai na primeira, aquela informação da primeira. E funciona muito bem, tá, pessoal? Né, Matheus? Tu já usou muito isso, José? Olha, o Zé Celso não teve a oportunidade por programação de estudar, né? É só primário, né? Entendeu? E daquele jeito, de área rural, né? Entendeu? Então, eu não tinha esse conhecimento, não, né? O que eu tenho, né? E sob percepção, pessoal, a pessoa que pesquisar, quem é jovem, principalmente está começando, presta atenção quando você percebe uma pessoa não está com mal intenção, mal intencionado, né? Que seja de qualquer mal intenção da pessoa, seja homem, seja mulher, e você vai contra, você cai do cavalo, né? Então presta atenção que essas informações começam nos jovens para ser desenvolvida. É o seu eu também, e muito mais, né? Que está te ajudando, né? Mas muitas vezes nós perdemos por não aceitar, tá? Não desenvolver essa habilidade, né, Matheus? Certo. A Raquel tá dizendo aqui, Matheus, não consigo encontrar seu canal. Acontece a mesma coisa com o canal do Robson, não consigo encontrar o canal dele. A gente parece que está na lista negra lá do algoritmo. E é Matheus com TH mesmo. Matheus com TH. Agora vai conseguir, tá? Essas travas tá a seu favor agora, tá certo? Agora vai conseguir, né, Matheus? Sim, sim. Eu acho que... O pessoal não está conseguindo Matheus, E você tem também o grupo Água Vida. Na minha você tem um grupo, eu vi você, de vez em quando, ô, gente, quero bater um papo, né? Procurando pessoas para conversar, passar conhecimento, né? O grupo é Água Viva. Água Viva, né? É isso. Tá. Raquel, tem mais? Tem mais no chat aí, Raquel, para a gente encerrar a live? É que não tem opção de digitar aqui. Se desse, eu faria isso. Pessoal, essa parte nós vamos resolver, tá? Quem sabe a próxima semana, isso que está acontecendo, nós vamos resolver essa parte técnica, que não se sabe, o nosso apresentador abandonou nós, né? Então, até agora, eu não encontrei uma pessoa que tenha o tempo disponível, tá? Para o canal. Não adianta só querer, tem que ter o tempo disponível, né, Matheus? Sim, sim. Quando terminar aqui, eu passo o meu canal aqui. Eu comento alguma coisa quando terminar a live. Aí o pessoal vai saber. Beleza? Coloca o seu canal. Coloca. Eu não sei se... Você não vai conseguir. Eu não sei se a Raquel vai conseguir colocar na tela o nome do seu canal. É que depois que acaba a live, eu posso comentar. Aí as pessoas podem acessar meu canal pelo comentário. Você vai comentar no grupo de WhatsApp? Não, é quando terminar a live, no YouTube mesmo. No YouTube, tá. Beleza. E aí, Raquel? Terminou o chat, Raquel? Manda uma mensagem aí. Ela disse que acabou os comentários. Isso. Agora, Raquel, manda uma mensagem aí. Tem live amanhã, Raquel, às 19 horas? Manda mensagem para nós aí. E se a Beta vai fazer a live amanhã. Você, Beta, você também está na live de domingo. Estou esperando ou a Beta ou a Raquel passar a informação se tem live amanhã às 19 horas.
Eu acho que não, a Beta não... Ó, Beta, a Raquel talvez não sei, não. Manda mensagem. Ô Matheus, até que enquanto elas não mandam mensagem, você vai ter a live amanhã às 19 horas, fala as suas conclusões finais aí, fazer um favor. Pois é, então é isso. Eu queria encorajar as pessoas a não desistirem do seu processo. E se tem alguma coisa que atrai a atenção das pessoas, se elas estão se sentindo atraídas pelo teu conteúdo, ou pelo Roberto mesmo, pelo conteúdo dele, ou por Dáquila, a gente pode seguir esses caminhos. Pode não parecer, mas isso tudo está correlacionado. Pelo menos eu vejo correlacionado. Se as pessoas não veem, está tudo bem. Mas depois elas, assim, vão ter umas surpresas, né? Com certeza. Porque eu vejo que se fosse para o Urandir dizer que ele não tem nenhuma interação, que tudo isso é mentira, ele já teria dito, como ele já fez antes. Mas isso ele ainda não fez. E os próprios seis, eles costumam fazer isso, não dizer alguma coisa, ou até mesmo dizer uma coisa que não é exatamente isso, pelas pessoas não estarem preparadas para saber disso, né? Por ser um choque muito grande. Mateus, então já foi dito, nós não estamos prestando atenção. Anterior, o que eles estão pedindo? Não pode falar do outro, tá ok? É nobreza, não pode falar do outro. Para nossa evolução, nós não pode falar de outro. Então, já foi dito. Já foi dito. Deixa para lá. Não é? Maravilha. Aí, já passou, né? Beleza. Maravilha, pessoal. Mas o pessoal está questionando e quer saber, né? Porque a gente... eu sempre falo, né? Nós vivemos no mundo da mentira, né? É impossível que o Zé Celso fala que nós vivemos no mundo da mentira e vai continuar passando mentira, né? Isso é muito forte para nós, né, Matheus? Beleza. Pessoal, a Beta falou que vai ter a live amanhã, tá? Às 19 horas. A Beta, a Raquel, nós estamos juntos amanhã às 19 horas. Né, Matheus? Beleza? Então, você já terminou o seu... Beleza. Pessoal, que maravilha. Né? O canal Tecnologicamente, né? Foi uma das lives, todas são importantes, né? Que os jovens, gente, a gente quer trazer os jovens, né? Que é o futuro, né, pessoal? Nós, na nossa idade, minha idade de 70 anos, no final do ano para 71, né? Muita gente já está com muitos problemas, né? Que o GO fez aí, que as doenças foram provocadas pelo sistema aí, né, pessoal? Então, os jovens ainda, eles não vão desenvolver essas doenças, né? Olha bem isso aí. Que privilégio de vocês. Se vocês buscar conhecimento, vocês não vão ter as doenças que os nossos pais teve, as doenças hereditárias, né? Vocês vão perceber, é um privilégio estar participando desse momento de evolução, de prolongamento da vida ou vida eterna. Olha que maravilha, gente. É o que o GO fez. Cortou o DNA lá, né? Eu acho que é o DNA mesmo, né? Para nós vivermos mais 120 anos. Porque para nós não saber quem são nós, porque se viver muito, nós vamos descobrir quem são eles. Mas eles deram um tiro no pé, né? Com a internet, com o WhatsApp, aí fizeram essa tecnologia, né? Fizeram para benefício deles, do grupo deles, né? Mas não teve jeito, né? Agora ninguém segura nós mais. Nós agora dimensionais, nós estamos despertos, né, pessoal? E vamos despertar o resto dimensionais, como o nosso líder disse, né? Na entrevista que a gente faz com ele, né? Enquanto ele não despertar todos os 144 mil, tá? Ele quer despertar todos os 144 mil. E nós vamos conseguir. Porque todos os 144 mil, gente, ajudou a criar esse universo. Tá? E nós agora temos que consertar o que nós não fizemos no nosso compromisso. Né? Então, agora, nós, os seres universais, que é os 144 mil, nós temos que consertar tudo isso aí. E nós também, como disse o nosso líder ontem, né? Com fogo, né? Nós ajudamos a destruir tudo aí, estamos passando por isso. Tá? E agora? Agora nós estamos despertos. É só nós despertar, nós revertimos tudo que nós fizemos de errado. Né? Nós não temos a nova simbologia a partir de 2012? De 2012 para cá é uma nova simbologia. Os dimensionais apagaram o passado. Né? E agora? Tudo que nós estamos fazendo de errado está lá registrando de novo, na simbologia nova. E eu não tenho certeza, eu vou ter que procurar saber. Se as pessoas que não estão despertas,
se foi zerado também na simbologia, se está com a nova simbologia. Na minha intuição, só vai estar zerado quem tá despertando, né, Matheus? Agora não passaram para mim se essa informação é verdade, se é isso mesmo ou não, tá? Não vou procurar saber, né, Matheus? Pois é, paciência, né? Paciência. Pessoal, muito obrigado mesmo, quem participou do chat. Obrigado a Raquel, né? Raquel, que queria estar tanto junto com a gente aqui na tela, né, Raquel? Mas acredito, quem sabe, a partir da semana que vem, eu acredito que nós vamos resolver isso aí, tá? Né? Porque se ela entrar, pessoal, dá eco, mas um eco bem chatinho, tá? Não é eco baixinho, não, tá? Mas e nós não estamos conseguindo encontrar. Toda janela fechada, tá? E nós não encontramos ainda porque está tendo esse eco, tá, ok? Nós estamos aprendendo, né? É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Matheus. Mais uma vez, obrigado, pessoal do chat. E aí, pessoal? Ainda dá para fazer o joinha, né? E aí? E aí, pessoal? O Zé Celso está disponível no treinamento para ajudar a treinar vocês a usar a tecnologia mental na prática, certo? Né, pessoal? Na prática, colocar a tecnologia mental, né, para o bem de cada um e para o bem da humanidade, e para o nosso compromisso, né? Não é isso, Matheus? Então, tá bom. Então, pessoal, daqui uns 15 minutos eu tenho que atender uma pessoa também, né? Com a tecnologia mental, né? Eu vou fazer só o meu cafezinho, né? O cafezinho já está pronto, né? Né, Chile? O cafezinho está pronto lá e assim, daqui uns 10 minutos eu estou retornando para atender fazer um treinamento com o cliente aí. Beleza? Né, Matheus? Ok? Sim. Obrigado, Matheus. Obrigado, Raquel. Até amanhã às 19 horas. Obrigado aí, pessoal.